Salve, salve galera, bem-vindos ao canal VetorArt. Vamos continuar com o nosso curso. Hoje vamos falar sobre seleção e forma. Então, para isso, pegar uma folha em branco, vou colocar aqui RGB, A4, folha paisagem, ok. Pronto. Então assim, pessoal, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem duas ferramentas de seleção. A primeira, chamada seleção, já é a padrão, quando você abre o documento. E logo abaixo a gente tem a ferramenta forma, certo? Para explicar as duas, eu vou colocar aqui na tela alguns objetos. Vou colocar então aqui um círculo, tá? É só para exemplo, né? Esses objetos aí. Vou colocar umas estrelas também. E também vou colocar aqui, eu acho que algum objeto diferente. Tá. Esse aqui também, ó. Tá bom? Tá aí. Certo. Beleza. Então eu coloquei aqui alguns objetos. Eu até posso pintar eles. Na verdade não faz muita diferença, mas eu vou pintar para vocês poderem ver a parte sólida do objeto. Que aí fica mais fácil de entender alguns conceitos também. Tá, beleza. Então o que acontece? Aqui eu tenho os objetos, certo? Então, o que faz a seleção? Seleção, como o nome já diz, tu clica, tu vai selecionar o objeto e depois de clicar, tu pode estar movimentando esse objeto aqui. E o seleção também, ele dá para o objeto dois estágios. O primeiro estágio, quando tu clica, ele fica assim com os quadradinhos em volta. E se dá um segundo clique, tu já muda para um outro estágio, que é um estágio onde tu pode, por exemplo, rotacionar. Então, no primeiro estágio, tu pode vir aqui, ó, e mexer na dimensão. Tanto pode esticar o objeto para os dois lados, ou para cima e para baixo, sem nenhum problema. Como pode também fazer a rotação. Com o segundo clique, tu tem a rotação, tu pode girar o objeto. Aí tem um truque aqui, ó, que se você segurar a tecla Ctrl, tu vai girar o objeto retinho, ó, respeitando alguns ângulos. Então tu gira ele aqui, ó, bem direitinho, ó, segurar o Ctrl, aí tu pode girar. E aqui também, no meio, aqui no meio tu pode fazer a inclinação, pode inclinar esse objeto assim para um lado, inclinar para o outro. Isso tu pode usar em vários lugares, inclusive com fontes também funciona, com vários tipos de imagens também funciona. Então clica de novo, volta para esse modo, de novo para esse modo. Tu pode também girar esse objeto. Aí tu pode fazer algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, ó, tu tem aqui o objeto, vou colocar aqui como exemplo esse cara aqui, aí dá um segundo clique, aí ali no centro tu tem o ponto de rotação. Então se eu girar o objeto, ó, ele vai girar baseado naquele centro. Ó, então eu posso girar assim, como eu expliquei agorinha mesmo, ó. Só que se eu mudar o centro de rotação, eu puxar ele aqui para o lado, ó, para cá, por exemplo, puxar para cá e soltar aqui, agora está em outro lugar do centro. Então se eu for girar, olha o que acontece, ele vai girar ao redor deste novo centro. E eu posso também fazer isso aqui, eu posso girar ele aqui e soltar. E aí se eu apertar a tecla Ctrl R, o Ctrl R vai repetir a função. Olha, ele vai continuar girando, ó. Viu? Então ele repetiu a função de girar. Se eu giro segurando o Ctrl e eu faço uma cópia, ó, o que eu fiz? Eu girei arrastando com o botão esquerdo, aí até o ponto que eu queria, aí eu segurei com o botão direito ao mesmo tempo que com o esquerdo e soltei o esquerdo. Que é essa cópia aqui, ó, que tu faz assim, ó. E tu arrasta um objeto com o botão esquerdo, e aí depois que tu arrastou com o esquerdo, tu aperta no direito e solta o esquerdo. Tá? Pratiquem aí, pessoal, na casa de vocês, que é bem interessante isso. Então aqui no caso eu fiz a rotação, fiz cópia, ó, fiz cópia, e aí eu posso dar o Ctrl R, ó, que ele vai completar também a cópia fazendo o círculo. Tudo isso aqui só com a seleção básica, né? Seleção básica. Lá na parte superior também tem mais seleções. Eu tenho a seleção de mão livre, que ela faz o quê? Por exemplo, ó, eu quero pegar alguns objetos aqui, mas não todos. Eu quero pegar aqui, ó, esse. Se eu fizer uma seleção normal, com seleção normal, ó, assim, vai pegar esses dois caras aqui junto, ó. Eu não quero só esse.
Então eu posso colocar na seleção, essa seleção aqui que é livre, aí eu puxo assim, eu faço a curva, desço, faço a curva, vou para cá e vou até aqui. Aí eu solto. Aí ele pegou só os 3 objetos. Entenderam? Então essa é uma seleção feita com a ferramenta de seleção de mão livre. Geralmente ninguém usa essa ferramenta porque tu pode fazer a seleção usando a tecla Shift. Clicou, segura o Shift, escolhe. Aí tu vai adicionando, que é mais fácil do que fazer essa seleção. Mas tá ali o recurso, né? Cada caso é um caso, podia ter milhões de coisinhas aqui, aí é mais fácil fazer a seleção como eu mostrei. O outro recurso, esse aqui sim é muito estranho, eu nunca utilizei ele pelo menos, é o transformação livre. E tu escolhe um objeto, vou pegar esse aqui mesmo, tu vai clicar nele e quando tu clica no objeto e arrasta, ó, ele sofre uma metamorfose baseada no ponto em que você clicou. Por exemplo, se eu com a ferramenta transformação livre, eu escolher aqui, ó, por exemplo, o centro aqui, ó, que apareceu aqui, ó, o centro, e eu puxar para cá, ele vai ampliar só para um lado. Se eu pegar, por exemplo, o canto e para dentro, ele vai fazer para dentro, ó. Ele faz para dentro a transformação. Então ele é muito assim, tem que se acostumar com a ferramenta. Então não é uma, ó, se pegar no meio, ó, tu pode fazer por todas as direções, ó. Então não é um recurso que eu aconselho a pessoa a estar utilizando, porque ela te deixa meio com as mãos atadas aí, fica meio sem controle, então eu não aconselho muito. Então, basicamente eu só uso a seleção aqui, no seleção, só a seleção. Daí eu clico uma vez, clico duas, modifico, clico de novo, entendeu? Aí eu vou alterando numa boa. Vou colocar de volta no centro aqui, tá? Forma. A forma já é um pouco diferente, né? Porque a forma ela vai interagir com os objetos. Por exemplo, aqui, ó, no caso desse objeto aqui, deixa eu pegar esta ponta, ele tem um ponto de interação lá, ó, viu? Então ele é um objeto que interage com aquele ponto lá. Ó, eu faço a movimentação. Nesse caso, ele faz isso. Por quê? Porque ela é um objeto que contém interatividade. Nem todos contêm isso. Nem todos têm essa opção aqui, ó, de tu clicar e alterar. Por exemplo, aqui, ó, a estrela. Ela não contém isso, ó. Também tem. De certa forma tem, ó. Porque tu mexe aqui, altera todos os pontos. Aqui o círculo, ó, ele tem um pontinho, ó. Se eu puxar para cá, fica boca aberta, né? Se eu puxar para lá, ó, se eu puxar naquele sentido lá, fica, ó, só assim. Então ele vai interagindo também. Puxa uma pizza, né? Puxa para um lado é uma coisa, para o outro é outra, né? Então ele também interage. Então são objetos que interagem com a ferramenta forma. Porém, a forma interage também com objetos que não têm esse ponto de interação, que são objetos crus, né? Então assim, ó, formado por curvas. Eu vou pegar aqui a estrela cinza, botão direito do mouse, tá? Então tem que pegar aqui o seleção, botão direito do seleção. Converter em curva, tem um comando, ó, Ctrl Q. Então se ele está em curvas, agora a história muda. Se eu pegar o forma e eu for no pontinho ali, eu só vou interagir num ponto, tá? Então o forma, ele interage com os pontos. Esses nós aqui, ó, é isso que ele faz, ele vai no nó e tu mexe no nó. O que é muito importante para fazer um objeto, né? Então é importante tu ter esse controle do nó aqui. Então, e para controlar o nó, tu dá um comando, né? Esse é Ctrl G, né? Tu dá o Ctrl G que converte em curvas. E aí com curvas ele não faz isso aqui, ó. Que ele fazia antes. No caso, todos mexiam junto, ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Então se eu pegar aqui agora e fuçar aqui, ele faz isso. Se eu der um Ctrl G, ó, Ctrl G, primeira seleção, né? Ele dá um Ctrl G, ou botão direito, converter em curva, pronto, Ctrl Q, pessoal, Ctrl Q, G para grupo. Dei um Ctrl Q, agora eu vou lá na forma lá, ó, puxei aqui, vai vir só um lado. Por quê? Porque agora não está mais amarrado, né? Que é o que algumas formas têm, elas vêm amarradas, tu dá um Ctrl Q, desamarra, aí tu pode mexer nelas à vontade, elas ficam livres para você alterar os pontos. Tá? O forma também coloca pontos novos, né? Então aqui tem um monte de ponto,
Eu posso vir aqui em qualquer lugar dele e dar um clique duplo e eu vou criar um ponto novo. Então eu posso criar pontos novos, ó, quando eu puxo assim, ele interage, tá? No Corel a gente usa muito a ferramenta Forma o tempo todo, tá? Mas na seleção, que é essa de cima, a gente usa esse primeiro. E no Forma ele tem outras opções, tá? Que até, por sinal, é pouco explorado, mas é bem interessante. Então eu vou mostrar algumas delas, mas é importante você na sua casa praticar e testar também esses recursos aí para ver o que você vai usar no dia a dia. O que eu uso aqui é suavizar, que eu uso bastante suavizar, e às vezes eu uso também cadê o que? O áspero, tá? Eu uso suavizar e o áspero, as duas coisas que eu faço aqui geralmente. O resto eu não uso, vou mostrar para você conhecer. Inclusive eu vou mostrar um no outro, ó. Então aqui espiralado, tá? Então no caso de espiralado, aqui tu tem a área, né, da ferramenta. Tu pode mudar essa área, colocar aqui, sei lá, uma área um pouco menor aqui, botar um 20. Não é aqui, é aqui do lado. Ao invés de 40, colocar um 20, tá? Aí fica menor, ó, menorzinho. Aí tu vai clicar aqui, ó, clica, se clicar e arrasta, ó, e solta. Tu clica, arrasta e vai segurando, ó. Quando tu solta ele para de fazer o efeito, ó. Então isso que ele faz, ele deixa esse efeito muito doido, ó. Começa a espiralar, né? É isso aí. Aí tu pode regular aqui a direção, ó, se quer que vá para um lado, que vá para o outro, né? Tu vai mexendo aqui na direção. Aqui tu troca a direção e tal. É aquela coisa de sempre, né? Ferramenta, aqui estão os recursos. Então esse aqui é o espiralado. O que tem relação com espiralado? Atrair e repelir. Mesma coisa, ó. Então eu posso, ó. Se eu arrasto, ele arrasta tudo junto, ó. Ó, atraiu para o centro, ó. Tu vai clicar, vai ter que arrastar um pouquinho, ó. Então atrai para o centro. Tu escolhe um ponto aqui, ele atrai. Eu quero afastar. Aí tem que mudar aqui. Aqui, ó, afastar. Aí tu vai clicar, ele vai expandir. Ele vai empurrando tudo, ó. Então ele pode expandir como pode aproximar, tá? Esse aqui. Então, ó, espiralado e atrair. O borrão tu passa, ele vai fazer um borrão aqui, ó. Ó. Ele pode borrar para fora assim, né? Ou para dentro também, né? É isso que ele faz. Ó. Nunca usei borrão. Como eu falei, eu costumo usar aqui, ó. Eu uso o tornar áspero e o suavizar, geralmente, né? Esse mancha aqui é parecido também. Vai arrastar inteiro daí, ó. Ó, tu clica e puxa, que ele arrasta tudo ali, ó. Respeitando as distâncias, ele mexe aqui na estrutura. Isso aqui até pode ter alguma utilidade, sabe? Quando tu quer preencher alguma coisa assim, ele até pode ter alguma utilidade, esse recurso aqui. Tá, mas eu quase não uso, mas ele tem suas... Porque geralmente quando eu quero usar isso aqui, eu aplico um outro efeito, que eu vou ensinar no futuro para vocês. Eu não uso isso aqui, eu uso um outro efeito. Mas ele que está aqui, ó, que no caso eu costumo utilizar o envelope. Tá, esse aqui, ó, envelope. Mas esse aqui, ele lembra um pouquinho o envelope, até um pouquinho mais prático, né? Tá aqui. E agora, nessa estrela aqui, eu quero mostrar dois recursos. Um é o tornar áspero, né? Que eu passo aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o raio dele. Tá bem pequenininho. Vou colocar aqui um 3 mm, ó. Aumentei um pouquinho o raio. Então eu passo aqui, ó, o que ele faz. Primeiro clica no objeto, né? Ó. Ele torna áspero, né? Ele vai colocar os dentinhos ali, ó. Né? Então tu pode botar isso aqui onde tu quiser. Primeiro tu clica no objeto, depois tu aplica, ó. Olha lá, ó, viu? Então ele vai colocar esses dentinhos aqui, tu pode configurar isso aqui. Então ele tem várias utilidades, né? Pode estar utilizando para várias coisas. E o outro, que é o suavizar, ele faz o contrário. Tu vai pegar o objeto, vai passar aqui, ó. Ele vai suavizar, tá vendo? Ó, vai suavizar. E vai reduzir os nós, ó, vai suavizando. Até ficar bem pouquinhos nós. Então se tu fez um trabalho e tá com muito nó de vetorização, tá com muito quebradinho assim, tu vai suavizando ele aqui, ó, suaviza, até ficar bem pouquinhos nós. Quanto menos nós tiver aqui, melhor é o teu trabalho. Tu tá sabendo como vetorizar.
tá entendendo, né? Tendo uma boa vetorização com pouquíssimos nós. Olha só como ele eliminou nós, ó, e manteve a forma, né? Isso aqui é interessante. Pessoal, eu acho que é isso aí, né? O que faltou aqui? Suavizar, mancha, espiralado, atrair. O borrão eu mostrei. É isso aí. Geralmente a gente usa o primeiro, tá? Para quase tudo. Então, o forma, para você colocar ponto. Ó, tu vai colocando ponto e eliminando pontos. Principalmente quando você vetoriza, né? Aqui no canal eu tenho a playlist do curso que está assistindo agora, que é a playlist curso completo. E tem também a playlist vetor, que eu vetorizo bastante coisa. Enquanto eu faço o vetor, eu vou explicando alguns conceitos também. E eu uso bastante o forma na hora de finalizar o trabalho, né? Então eu faço lá o vetor usando a caneta. Depois, na hora de fazer o processo de acabamento, eu uso o forma, certo? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu fico por aqui. Até a próxima aula ou o próximo vetor. Um forte abraço e tchau, tchau.